Boa tarde. Estamos iniciando o nosso terceiro Hangout On Air, além do GIS. Hoje a gente tem a honra de contar com a presença do professor Fernando Rosário de Souza, do Colégio Internacional MC. Ele é formado em História pela USP, Educação Física, mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp, além de quinto dan de Aikido. Além disso, já caminhando um pouco para o nosso assunto de educação tecnológica, ele é Google Education Trainer e Google Certified Teacher, são certificações oficiais aí, certificações globais da Google. Hoje ele leciona História e Filosofia no Colégio Internacional MC, na Pompeia, além de ser professor de Aikido. Boa tarde, professor. Boa tarde, é uma honra estar com vocês, porque justamente a ideia da tecnologia é a gente poder trocar umas figurinhas e compartilhar, né? Então, dentro dessa cultura de compartilhamento, é uma honra poder participar do programa e espero que isso estimule outros professores a virem compartilhar suas ideias também. Muito bom. Então, só reforçando isso que o Fernando falou, quando a gente idealizou esse Hangout On Air da Ford Education, é justamente isso, é conseguir compartilhar boas ideias, práticas pedagógicas inovadoras com uso de tecnologia. Então, estamos iniciando o terceiro programa. Antes de nós entrarmos nos projetos que o Fernando tem desempenhado, né, na escola onde ele trabalha, precisa pentear o cabelo, claro. Já tá bom aqui? Tá ótimo, tá ótimo. Eu tenho três perguntas muito rápidas e juntas, né? Você é um professor considerado inovador na escola onde você trabalha, um professor aí que se destacou bastante nos trabalhos rotineiros da escola. Então, as perguntas, né? Qual que é o segredo dessa inovação? Se existe uma metodologia por trás disso, se é um planejamento, metodologia, e principalmente, quais são as vantagens de trabalhar dessa forma em termos de desempenho de alunos e uma educação mais significativa? Bom, o grande segredo, se é que tem um segredo, senão a gente não contaria, é que, em primeiro lugar, a gente é educador, né? E quem é educador sente prazer em ajudar os outros a transformarem a sua própria vida. E a tecnologia ajuda a gente a fazer isso. Na verdade, ajuda a gente a mudar a nossa própria vida. E aí a gente mudando a nossa própria vida, acaba servindo de estímulo, de exemplo para outras pessoas, principalmente para os nossos alunos, né? E é nesse sentido que eu gostaria até já deixar meu e-mail para quem quiser trocar algumas experiências, para quem quiser compartilhar. Eu vou pôr na tela o meu e-mail. Então, para quem quiser trocar algumas figurinhas, está aí. fernando.rosario@mc, o colégio onde eu trabalho, desenvolvo os projetos com muito orgulho.com.br. Muito bom. A segunda parte, aí, o principal do nosso encontro, o Fernando vai compartilhar com a gente detalhes do que ele tem feito no dia a dia da escola, né? Quando a gente fala em inovação e tecnologia, às vezes pode parecer algo simples, de simplesmente ter dispositivo, ter equipamento, ter conexão, mas por trás disso tem uma boa dose de planejamento, de criatividade e principalmente é o que a gente mais fala na Ford Education, né? Uma boa dose de inspiração. Eu acho que isso você é mestre e compartilha boas ideias com a gente. Então, vamos começar a compartilhar essas ideias e depois, ao final, tem uma última pergunta para o professor Fernando e no Hangout On Air está ativado perguntas e respostas. Então, na medida do possível e dentro dos 30 minutos que a gente tem programado, a gente vai passar algumas perguntas para o professor. Vamos lá. Então, pessoal, é lógico que dos projetos que a gente desenvolve, a gente, nessa meia hora, vai dar uma pequena pincelada no que a gente fez no decorrer dos 2 últimos anos, desde que a escola onde eu trabalho recebe a ajuda da Ford Education para nossa capacitação. Eu, na verdade, há 2 anos atrás, posso me considerar um analfabeto digital. Para não falar que era analfabeto, eu sabia abrir meu e-mail, né? Agora, de uns 2 anos para cá, eu posso dizer que eu tive muito trabalho para ter menos trabalho. Na verdade, foi um trabalho inicial, não adianta a gente tapar o sol com a peneira e falando que não dá trabalho, aprender novos recursos, aprender novas tecnologias, só que é um investimento. Existe um momento em que depois que a gente tem esse trabalho inicial de afiar o machado, a gente sempre brinca,
fica mais fácil de cortar as árvores com machado afiado. Então, mais uma vez, compartilhando a tela, como eu vou dar uma breve passada nos projetos, quem quiser ver um pouquinho mais a fundo, é só consultar essa pasta que está compartilhada. Nela eu tenho os 4 projetos que desenvolvi no último ano aí. Então, fiquem à vontade para entrar, é uma pasta compartilhada. Podem, inclusive, comentar, podem mandar outras sugestões naquele e-mail que a gente compartilhou inicialmente, enfim. Fiquem à vontade, ela está à disposição de quem quiser. Tá? Eu queria deixar essa frase na tela para a gente começar. Então, indo um pouco de encontro com o que o Eduardo me perguntou, assim, o que me motiva, o que eu senti de diferença, essa frase, que na verdade é um ditado chinês, me marcou bastante. E eu tento usá-la nos meus projetos, com tecnologia e sem tecnologia. Então, essa pergunta, segundo os chineses, ela define qual é a sua idade real, né? Não a sua idade do RG, mas qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Sendo bem sincero, apesar dessa minha pele rejuvenescida, assim, eu já sou professor há 17 anos, né? Meus cabelos não deixam eu mostrar essa idade toda, mas de qualquer maneira, chega um momento que a gente entra no piloto automático. Por mais que a gente não queira admitir, a gente fala, eu já dei essa aula sobre feudalismo inúmeras vezes, eu acho que eu nem preciso prepará-la de novo, talvez dê uma mudadinha aqui, outra mudadinha ali. E quando vieram propostas da gente usar a tecnologia para as nossas aulas, essa pergunta foi feita. Se não conscientemente, inconscientemente ela foi feita. E sabe o que foi mais legal? Aquele piloto automático, aquela ideia de que todo dia ela faz tudo sempre igual, a gente teve que dar uma mudadinha. A gente começou a fazer várias coisas pela primeira vez. E por mais que isso seja curioso, a gente rejuvenesce fazendo isso. A gente faz o que a gente pede para os nossos alunos fazerem, né? Eu não sei se a minha tela continua aqui compartilhada. Em algum momento eu... Vou entrar no slide novamente. Só um momentinho. De qualquer maneira, as telas que a gente vai mostrar daqui a pouco, elas têm como mostrar o que está acontecendo no projeto, tá bom? Eu estou pedindo socorro aqui para o Eduardo para compartilhar a próxima tela, que, para ser sincero, é a primeira vez que eu faço um Hangout on Air. Já tinha feito Hangout, bate-papo com colegas, mas nunca tinha feito um Hangout on Air, né? Um primeiro projeto que a gente vai compartilhar é o projeto que a gente apelidou aí de Além do Giz, Além do Caderno, Além da Lousa, Além da Imaginação, né? E nesse projeto, o que aconteceu? Nesse projeto, a gente pediu para os alunos elaborarem apresentações sobre a pré-história, alunos do 6º ano fundamental. O assunto de pré-história é um dos primeiros assuntos aí que eles trabalham, não é? E o que a gente fez? Esses alunos foram divididos em 4 grupos. Um grupo teria que fazer o trabalho sobre o período paleolítico, outro grupo sobre o período neolítico, um terceiro sobre a idade dos metais, e um 4º grupo, sim, faria sobre as influências da pré-história nos dias atuais. Para a gente conseguir fazer isso, a gente adotou uma metodologia que chama Summer, né? E essa metodologia Summer, eu acho que independente de você ter um projeto de história para você fazer, você tem um projeto de filosofia, um projeto de matemática, acho que é legal você conhecer um pouquinho, né? Então, eu peço licença só para fazer esse parênteses na metodologia. O modelo Summer foi inventado por esse rapaz que chama Rubem Puentedura, e ele disse que uma primeira fase deve ser a substituição. Tem ali um peixinho no pote de plástico, indo para um potinho de vidro, você fala, não teve mudança nenhuma. Teve. Se você não usa tecnologia, use pelo menos para projetar um documento na tela. Às vezes você fala, eu prefiro escrever com canetão na lousa, é mais prático. Para que eu vou projetar algo que eu poderia escrever? Faça isso. É uma breve substituição, mas você vai ver que ela é a desencadeadora de outras transformações, né? Existe
um exemplo disso. Então, o professor que só usa a lousa, está ali o aluno desesperado com a equação, e um aluno que começa a usar o projetor. Um professor que começa a usar o projetor, né? Uma segunda fase. Então, Summer, o S era de substituição. Agora a gente está no A de aumento. Ó, o aquário, o peixinho está um pouquinho mais à vontade, um pouquinho mais espaçoso. Vamos ver isso na prática? Aquele professor que começou a usar o projetor e antes ele só usava a lousa, ele pode agora pedir para os alunos interagirem nessa lousa, se for uma lousa digital, mas mesmo que não seja, pode pedir para os alunos fazerem as apresentações, para os alunos passarem os slides, que seja, já é algo, já é uma aula mais participativa. Vamos para a terceira fase do Summer? O M do Summer é de modificação. O que é isso na prática? A gente começa a ver o material tecnológico fazendo parte do cotidiano dos alunos. Assim, mas meus alunos já têm caderno, meus alunos já têm livro, eles não vão deixar de ter caderno, eles não vão deixar de ter livro, hein? Pelo menos não tão cedo. Só que eles começam a interagir de uma maneira diferente com o material. Para ser sincero, eles começam a ser produtores do próprio conhecimento ou coprodutores junto com o professor, né? E o R, vamos ver do que é o R, é de redefinição. Acontecem coisas que a gente nem imaginava que iam acontecer, e essas são as melhores, dicas de passagem, né? Por exemplo, acho que ainda... Por exemplo, é esse projeto, né? O projeto de autoavaliação por meio de formulários. Eu pedi para os alunos se autoavaliarem numa atividade que eles fizeram de mostra cultural. Vamos dar uma olhadinha em como isso foi acontecendo? Eu dividi, como eu havia começado antes de explicar o Summer, a classe em 4 ou 5 grupos. Essa classe especificamente, o sexto A é um pouquinho mais numeroso, foi dividido em 5 grupos, tá? Nós temos 2 grupos de paleolítico lá, porque era uma classe um pouquinho mais numerosa. Então, esses slides iniciais, eu fiz o template, eu fiz o modelo, eu sou o proprietário dos modelos da apresentação, e eu convidei cada aluno a entrar nessa apresentação e completar o template. Vamos ver com que cara que eles ficaram? Então, tem aí este grupo do Neolítico do sexto B, que os componentes eram número 2, número 12, número 14, número 16. Eles começaram a mostrar o título de cada slide eu dei. Como foi preenchido cada slide foi decisão de cada aluno. Eles tinham o título, por exemplo, os instrumentos do período neolítico, os instrumentos neolíticos. O texto, as imagens, ficava por conta deles. E olha que curioso, para quem ainda não trabalha, por exemplo, com as apresentações compartilhadas. Ali do lado direito, eu tenho total acesso ao histórico de revisão. Né? Aquela história que a gente tinha antigamente, põe meu nome no trabalho, né? Os alunos agora não terão muito como fazer isso, porque a gente pode acompanhar que momento do trabalho cada um fez, em que horário cada um entrou e se eles realmente tiveram uma participação efetiva. Então, olha lá, no dia 11 de agosto, por exemplo, às 14h54, eu sei que o Pedro Assunção e a Samara Costa fizeram alguma alteração aí nesse trabalho. Né? Aproveitando uma pergunta, professor, você percebeu um envolvimento maior de todos os alunos no trabalho? Ou você acha que eles sempre trabalhavam, todos os alunos, e isso somente apareceu agora? O que você sentiu na dinâmica de sala de aula e de produção do trabalho? Olha, sinceramente, a gente percebia, às vezes até de reclamação dos próprios alunos, eles se sentiam injustiçados em vários momentos, falando, professor, eu fiz todo o trabalho, fulano só pediu para pôr o nome, né? Eu acho que a câmera ligou novamente. Então, eu não sei o quanto falhou nesse pedacinho da conexão, mas a gente percebeu os alunos com um grande senso de justiça. Os adolescentes têm muito isso, os pré-adolescentes, quem é pai de pré-adolescente sabe do que eu estou falando, não é? Eles têm um senso de justiça muito aguçado. Então, quando realmente eles faziam o trabalho para não perderem a nota, e eles vinham e falavam assim, professor, fulano está com o nome do trabalho, mas ele não fez nada, né? E aí você ficava numa baita, numa saia justa, porque aí você ia falar, olha, falaram que você não fez nada. Fala, não, eu fiz, eu pus meu nome, né? Agora, não tem mais, você com o recurso do Drive, você sabe exatamente que parte cada aluno fez, né? Dá para você ir no histórico de revisão e saber. E isso é bom para a gente, é bom para os alunos, porque o senso de justiça fica muito grande. Eles sabem que eles estão sendo acompanhados antes, durante e depois da elaboração do trabalho. E ainda tem uma outra parte que a gente pode comentar e fazer correções, não só quando o trabalho já está finalizado, mas no meio do trabalho é possível a gente fazer esses comentários, essas correções, para que o trabalho chegue ao final praticamente já corrigido.
E outra coisa, os alunos gostam dessa interação. Às vezes eles entram no trabalho só para ver se eu vou fazer algum comentário ou se eu vou entrar no bate-papo junto com eles. No bate-papo, obviamente, para falar sobre o trabalho, E né? ao longo da produção do trabalho, você interferiu bastante na produção, só numa entrega final? Como foi essa dinâmica durante a produção? Olha, na produção, a gente percebia que às vezes os textos estavam vindo muito com o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não que ele tenha que ser totalmente abolido, né? Existe algum momento que realmente você citando as fontes, ele até é permitido desde que o aluno aprenda a fazer uma boa seleção de textos. Mas quando o Ctrl+C, Ctrl+V era puro, e a gente tem como ver isso fazendo uma seleção no texto e colocando no buscador do Google, ele diz de que site foi retirado aquele trecho, a gente dava um toque para os alunos, falou, olha, esse trabalho não é seu, esse trabalho já está feito, é de fulano de tal, está no site tal, né? E aí, realmente, os alunos ficavam até constrangidos. Eu falei, pode aproveitar esse texto que você fez Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu quero que ele seja reescrito com as suas palavras. E isso foi muito produtivo. Os alunos entenderam na prática o que é um plágio autoral. Eu vou continuar um pouquinho mais. Eu acredito que a tela está sendo compartilhada. Então, esse terceiro momento, vocês perceberam, eu tinha duas turmas fazendo esse trabalho, o sexto A e o sexto B, e alguns grupos, como por exemplo o Paleolítico, tinham 2 grupos por classe. Nós selecionamos os melhores slides, alguns slides nós fizemos uma síntese e virou uma apresentação única. Eu sei que você olha aí, parece que tem muitos nomes no mesmo trabalho, mas na verdade são 4 trabalhos que viraram só. 4 grupos fizeram apresentações sobre o período Paleolítico. Essas 4 foram sintetizadas com os melhores slides numa só, e elas serviram de fundo para a mostra cultural. Eles fizeram uma caverna pré-histórica, uma réplica de uma caverna pré-histórica, e no fundo tinha um telão que projetava a apresentação deles, e eles se sentiram muito honrados, muito orgulhosos de fazer esse trabalho, né? Às vezes os parentes estavam visitando e falavam, olha, esse slide fui eu que preparei, né? Então, tudo isso ajudava muito a autoestima deles e eles sentirem que o trabalho está sendo valorizado. Aqui, uma imagem que eu acho bastante simbólica, né? Eles preparando a réplica da caverna, preparando ali uma fogueira com papel celofane, preparando uma pintura. E aí a gente pensa assim, eu uso tecnologia e eu não preciso usar mais nada. Não me venha com essa história, né? A tecnologia é só mais uma das ferramentas, né? A gente sempre brinca, a tecnologia é boa ou ruim? Uma faca é boa ou ruim? Depende do que você vai usar. É para passar manteiga no pão, é boa. É para enfiar nas tripas de alguém, dependendo de alguém, até pode ser bom, né? Mas, via de regra, é uma má atitude. Quanto ao uso da tecnologia, ela não substitui outros recursos pedagógicos, hein? Os alunos ali colocaram a mão na massa, eles fizeram machados pré-históricos com pedra que eles encontraram na rua e gravetos, fizeram pinturas rupestres, fizeram fogueiras, junto com o trabalho tecnológico. E aí, essa parte que, na verdade, é o final, é a conclusão do projeto, mas que foi, assim, um recurso muito simples do Google. Qualquer pessoa é capaz de elaborar um formulário se dedicar a isso 1 ou 2 horas para aprender os recursos básicos, né? É um dos aplicativos, você entra no Drive, procura formulários, e você tem um meio muito rápido dos alunos te darem um feedback. Eu fiz algumas perguntas, que vocês vão ver logo, logo nos resultados, e os alunos foram convidados a responder. Eu tinha uma dúvida se eles responderiam sinceramente, uma vez que o questionário, a avaliação, e foi explicado para eles que seria um dos componentes da nota, né? A tendência é que a gente ache que eles vão supervalorizar a nota. Mas daqui a pouco a gente olha nos resultados e vê que eles foram muito honestos, assim. O senso de justiça, como eu já havia comentado, é algo que a gente só consegue verificar quando começa a trabalhar com outros recursos. Lembra do Summer? Da redefinição? Que se esses recursos não forem colocados para os alunos, a gente nem fica sabendo algumas mudanças que existiram de paradigmas aí nos últimos anos, né? Eu não sei se é muito experiência pessoal, eu não costumava ser tão honesto quando eu era aluno, assim. Não estou falando que eu era desonesto, muito pelo contrário, mas se havia alguma brecha, não raras vezes eu deixava de aproveitar, né? E eu dei essa brecha para os alunos. Eles poderiam fazer autoavaliação, eles poderiam dizer que eles fizeram coisas que eles não fizeram. Não sei o quanto de receio de saber que eu acompanhei o trabalho pelo Drive. Dá uma olhadinha no resultado, como ficou, né?
A tela compartilhada. Uma das perguntas que foi feita no formulário, que foram feitas no formulário, né? Você considera que a sua participação na elaboração do trabalho sobre pré-história no Drive foi? E aí a lógica era 0, era eu não fiz. Teve alunos que responderam que não fiz, 13% responderam, admitiram que não fizeram. Tá? Participei de uma maneira moderada. 21% dessa classe admitiram que participaram de uma maneira moderada. E o número 2 equivaleria aí, participei muito. 67% da turma disseram que participaram de uma maneira efetiva. Me assustou bastante. Me assustou, mas me deixou contente essa sinceridade. 13% terem admitido que não fizeram, mesmo sabendo que correriam o risco de ter uma nota a menos para computar. Então, lógico, eu também não vou acreditar que teve um elixir da honestidade aí. Eles sabem que o trabalho está sendo acompanhado via Google Drive. Seria um erro duplo, né? Seria um erro eles dizerem que fizeram, né? E eu saber que eles não fizeram. Mas eles admitiram, 13% admitiu que não fizeram o trabalho. Para mim, isso foi surpreendente. A segunda questão, né? A tela está compartilhada com vocês. A segunda questão está assim. Você considera que a sua compreensão e estudo sobre os trabalhos dos outros grupos... esse é um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar. Você era de um grupo, você fazia a sua apresentação, por exemplo, sobre o Paleolítico, mas fazia parte do seu trabalho estudar os trabalhos dos outros grupos, tá? Então, quem fez o Paleolítico estudou quem fez o trabalho do Neolítico, estudou quem fez o trabalho da Idade dos Metais, porque durante a mostra cultural, ele não apresentaria só o trabalho dele. No horário de rodízio, que os alunos estariam ali, mais ou menos 5 por horário, 5 a cada meia hora, ele teria que apresentar o trabalho dele, mas teria que apresentar o trabalho dos outros grupos também, que ele não elaborou diretamente. Então, a pergunta é assim, você considera que a sua compreensão e estudo sobre os trabalhos dos outros grupos, que foram compartilhados com você, no trabalho sobre a pré-história no Drive, foi, mais uma vez, 17% admitiram que não leram os trabalhos dos outros grupos. Professor, você está contente que eles não leram? Não, estou contente com a honestidade, né? Assim, 17% falaram que deram uma lida rápida e 67% de novo, um número bastante satisfatório, né? Quase uma nota 7 para a classe aí, admitiram que fizeram isso bem, tá? E aí uma pergunta, professora. Antes da tecnologia, era possível, obviamente era muito mais difícil, mas de que forma a gente conseguiria verificar se os alunos estavam trocando informações, apresentando um para o outro, ou eventualmente um aluno pedindo para o colega, me dá o seu trabalho que no final de semana eu vou estudar. Então, era uma situação bastante constrangedora, né? Porque você, sendo professor, você tem a sua sensibilidade, você tem um feeling, você conversa, quando faz algumas perguntas, percebe que ele está viajando, não entende nada do assunto. Só que como você prova que ele não fez? Ele fala, não, eu fiz, professor. Vai ser a sua palavra contra a dele, não várias vezes criando situações constrangedoras. Agora, com esse tipo de verificação de histórico de atividades, essas situações constrangedoras praticamente desapareceram, né? Você não precisa discutir com o aluno, você não precisa bater boca com o aluno, não se você precisasse fazer isso antes, né? Mas, inevitavelmente, acabam tendo algumas situações de atrito. Agora, é muito fácil de verificar. Você tem isso verificado e não precisa discutir, você só mostra para o aluno, olha, você não entrou, né? E eles rapidamente percebem como o sistema funciona, e eles não questionam isso, eles sabem que é inquestionável, são números, né? Contra números não há argumentos. Assim. E você percebeu que essa possibilidade de compartilhar o trabalho entre os grupos, os alunos de fato conseguiram absorver mais informações, conseguiram melhorar o conhecimento sobre os outros aspectos da... Eu acredito que ocorreu um caminho duplo. Num primeiro momento, como eles sabiam que não era só o professor que ia olhar, mas que os colegas também iriam olhar os trabalhos, tem uma questão de brio aí, né? Tem uma questão, nossa, se o meu trabalho estiver muito pior do que os meus colegas, né? Então, como eles sempre ficam com aquela desconfiança e não querem pagar mico na gíria deles, né? Eles capricharam nos trabalhos. Deu para perceber que teve esse viés, teve esse estímulo. E aí, justamente para eles saberem se o trabalho deles estava pior ou melhor que os amigos, eles leram dos amigos com muita atenção. Às vezes até para encontrar um pelo em ovo, para encontrar algum trabalho no amigo e dizer que o dele estava melhor. É lógico que a gente não vai estimular esse tipo de atitude, mas inevitavelmente acontece e foi produtivo para o processo.
Tá? Muito bom. Só interrompendo, a gente está caminhando para os últimos 5 minutos do Hangout para concluir a apresentação desse trabalho. Só lembrando que a ferramenta de perguntas e respostas é o caminho para quem estiver assistindo para nos mandar. Esse projeto, assim, o ponto central dele foi a ferramenta de formulário do Google Drive, tá? Você pode usar para outras coisas, mas a ferramenta de formulário do Google Drive foi a principal. O professor de artes que trabalhou em conjunto com a gente levou-os até o Museu de Arte Contemporânea, onde tinha uma exposição temporária de uma caverna pré-histórica. E aí eles também admitiram que alguns não foram na visita, outros admitiram que foram, mas não entenderam muito, e 71% admitiu que entendeu bastante, né? E aí, realmente, para a gente encerrar aí os resultados do projeto, você considera que a sua participação no dia da amostra e o seu envolvimento foi como? Olha só que curioso, apesar de 16%, né, se eu não me engano no slide passado, 17%, terem admitido que não fizeram o trabalho, ou que fizeram de uma maneira muito tosca, 75% falaram que o envolvimento foi bom. Isso, para mim, é muito gratificante, porque mostra que, mesmo quando você admite que você não fez o ideal, você pode ter tido aprendizado. Assim, olha, eu não fiz o que eu deveria fazer, eles admitiram, mas eu aprendi com o trabalho dos outros. Eu não consigo imaginar no sistema de redefinição do Summer, lá do Poentedura, alguém que não fez trabalhos aprender, né? No nosso paradigma antigo, só de caderno, só de livro, só de trabalho impresso, você não fez, você não aprendeu. Acabou. Agora, com a possibilidade de compartilhamento, com a possibilidade de trocas, até quem não faz aprende, né? Isso, para mim, é o que esse número diz. 75% dos alunos falam que aprenderam, mesmo que antes 17% tinham admitido que não tinham feito, né? É o que mostra que em algum momento do trabalho... Em algum momento ele aprendeu, porque se a gente juntar esse 75 com esse 21, dá 96% de pessoas que admitem que aprenderam algo. E você considera que o seu trabalho, o seu aprendizado com o trabalho foi ninguém admitiu que não aprendeu nada, tá? Um detalhe, tinha uma atividade extra. Quanto à réplica da caverna, ela não era obrigatória, tá? Instrumentos, imitando os instrumentos dos homens pré-históricos, era opcional. Falava, olha, gente, a nota já está dada, a nota é pelo seu trabalho no Drive, mas a gente precisa ter um aspecto visual para os visitantes. Alguém quer fazer algumas réplicas? Os que fizerem, eu agradeço, mas não vai ter nota para isso. Olha que legal. 46% fizeram réplicas, né? E vieram no dia da exposição. Então, isso me deixou bastante contente, assim. Mostra que quando a gente chega numa cultura de colaboração, de trabalho colaborativo, as pessoas fazem mais do que a gente esperava que elas iriam fazer, né? E aí, eu não sei se a gente já está caminhando para o final do Hangout. Eu tinha um projeto de educação gamificada. Isso, que eu vou propor, a gente agendar um próximo encontro para falar do segundo projeto. Tá joia. Um ponto importante que a gente acabou não colocando aqui no início, esses trabalhos que o Fernando apresentou, alguns deles foram premiados. O MC faz parte de um grupo maior de escolas e os trabalhos foram premiados. Então, duas perguntas que eu vou te colocar antes da gente concluir o Hangout. Primeiro, essa premiação, o estímulo dos líderes da liderança, tanto coordenação, a direção da sua escola, qual que é o impacto e qual que é a importância do estímulo, da meritocracia, da inspiração, do envolvimento do time, seja um colega, seja um coordenador, para que isso aconteça no seu dia a dia como professor? Olha, o grande estímulo é a gente estar numa comunidade que aprende, tá? Então, a gente quer muito que os nossos alunos sejam aprendizes, que eles sejam autodidatas, que eles sejam autônomos na busca do saber. Só que, sendo bem sincero, às vezes a gente esquece de como que faz isso, né? A gente vai tanto no piloto automático, pelo menos eu ia, né? Eu admito que eu ia, né? E não que alguns dias ainda não coloque vários procedimentos no piloto automático, mas o fato de você passar pela emoção de aprender algo novo e sentir o que o seu aluno sente quando você sente algo novo, acho que é o grande barato, né? Eu não sei se todo mundo, quando está aprendendo a mexer num Drive pela primeira vez, a primeira vez que faz um formulário, por exemplo, você fica com uma mistura de emoções do tipo, será que eu vou conseguir? Será que vai ficar bom? Ai, será que eu estou fazendo a coisa certa? E passar por esse tipo de emoção, depois de tantos anos em docência, para mim foi transformador, por quê? Porque eu senti o que eu quero que meu aluno sinta. Então, eu tinha esquecido o que é que o aluno sente. A gente fica bom de ensinagem, né? Mas a gente não se preocupa, às vezes, com a aprendizagem, né? Quase todo professor é muito bom de ensinagem, a gente ensina bem.
Aprender é o problema do aluno, né? Agora, com esses recursos, a gente passa pela emoção que o aluno passa. Fala, nossa, quando eu ensino um conceito de feudalismo para ele, é essa emoção que eu estou sentindo aqui, nossa, será que vai dar certo? Será que é isso que eu entendi? Para que será que eu vou usar isso? É isso que está passando na cabeça e no coração dele. E eu acho que um professor passar por esse processo de novo é fantástico, assim, é você renovar o seu ânimo em ser educador. E aí, aproveitando o gancho, então, para a última pergunta, de que forma o uso de tecnologia, essa nova aula que você vem dando já há algum tempo, ela mudou a sua relação com os alunos? Assim, de como você avalia o professor Fernando de antes, que não tinha um canal muito estreito de comunicação extra-escola, você tinha aquele momento da aula, obviamente, um professor que passou a ter contato mais tempo com os alunos, eventualmente no final de semana você faz uma interferência num trabalho, ou na parte da tarde mesmo, no dia de semana. Qual foi o ganho, e se tem algum ponto negativo, claro, mas nessa relação professor-aluno, o que melhorou e se algo piorou, o que foi? Então, eu sempre fui um professor de querer me aproximar com os alunos, porque eu acho que a relação afetiva, de alguma maneira, influencia no seu aprendizado. É muito difícil você aprender uma matéria de quem você não gosta do professor. Todos nós já passamos por experiências semelhantes. Você sabe que a matéria é importante, é que nem comer brócolis, né? Você sabe que é nutritivo, mas você não, pelo menos eu não como brócolis, dá para perceber, né? Assim, agora se ele vier num soufflé de brócolis com creme de leite, assim, talvez eu coma, né? Então, o afetivo, eu acredito que funciona como esse creme de leite no brócolis, assim, né? Então, só que eu buscava essa relação afetiva e não raras vezes me atrapalhava em errar a mão. Ah, é o professor amigão, na aula dele pode bagunçar, ou coisas desse tipo. Com essas ferramentas da tecnologia, isso ficou muito claro. Olha, eu estou me aproximando de você, estou preocupado com o seu aprendizado, mas de uma maneira especificamente profissional. É lógico que nada impede a gente também saber um pouco da vida pessoal dos alunos, mas com essas ferramentas em que eu interfiro nos trabalhos deles, nas produções intelectuais deles, esse tipo de confusão praticamente se esclareceu, né? Não existe mais essa confusão. Ah, é o professor amigão que eu posso falar de tudo para ele. Não. Existem momentos em que você até vai poder se abrir caso você queira, mas eu tenho um contato íntimo com você para a gente resolver suas questões intelectuais, né? Então, mesmo abrindo esse canal um pouco mais próximo, dá para controlar, dá para se posicionar. Eu acredito que, assim, ficou muito claro que quando eles querem resolver questões intelectuais, questões acadêmicas, é por meio dessas ferramentas. E aí, assim, aquela conversa olho no olho, papo, de papo com papo, assim, seria para resolver questões mais emocionais, ali mais do dia a dia, de conflitos normais do convívio humano, assim, né? Mas então ficou muito claro. Eu tenho certeza que quando o aluno entrar comigo num e-mail, ou entrar comigo numa aba de bate-papo de um trabalho, vai ser para falar de trabalho, né? E quando ele realmente precisar de alguma ajuda, de algum problema familiar que ele está tendo, ou de algum problema de relacionamento na classe, isso não vai ser feito por meio da tecnologia. Isso vai ser feito olho a olho. E faz parte da relação. Faz parte, né? Uma última mensagem, então, para a gente concluir, que você queira passar para os professores que estão nos assistindo. Eu queria compartilhar essa tela porque eu não vejo um jeito melhor de concluir do que usar essa frase da mineiríssima Adélia Prado aí. E mineira e queijo tem tudo a ver, e fome tem tudo a ver comigo. Diga-se de passagem, a gente já vai terminar, já vou comer um lanchinho ali daqui a pouco. A Adélia Prado fala, não quero faca, nem queijo, eu quero a fome, né? Por mais que pareça a frase de Pedro Bial aí no Big Brother, eu acredito que essa frase tem muito sentido para nós que trabalhamos com alguns recursos tecnológicos a mais do que a média, né? Às vezes as pessoas podem pensar, quem trabalha com recursos tecnológicos, quem tem as ferramentas Google à disposição, quem tem o apoio da For Education aí para estar treinando, tem a faca e o queijo na mão. Pode até ter, tá? Só que a tecnologia nunca vai substituir educador. Pode ser que educadores que usam a tecnologia substituam os que não usam. Mas a tecnologia pode te dar a faca, a tecnologia pode te dar o queijo, mas a fome é sua, né? E se você conseguir passar essa fome de saber, essa fome de conhecimento para os seus alunos, aí a gente atinge o nosso objetivo, né? Então, que todo mundo tenha muita fome aí, eu tenho, em vários sentidos, tá? Foi muito legal. Muito bom. Obrigado, professor Fernando. Obrigado quem pôde nos assistir ao vivo.
Só lembrando, imediatamente quando a gente encerra esse Hangout, o vídeo já fica disponível no YouTube. Então, quem gostou, quem pôde aproveitar esse nosso bate-papo, aí, principalmente que o Fernando trouxe para nós, compartilhe com colegas de profissão, com alunos, com amigos. E em alguns dias a gente passa um agendamento do próximo encontro para passar mais informações do projeto de educação gamificada. Tá bom, de qualquer maneira, aquele segundo slide onde eu colocava o link da pasta, naquela pasta estão os 4 projetos, inclusive o da educação gamificada. Podem xeretar à vontade. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado, hein? Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal.